Obrigado, Tatiana. Não sei se a próxima palestrante Adriana Klein se encontra, se não, daremos sequência. Então nós, depois, quando a Adriana Klein chegar, com certeza daremos prioridade à aula dela, mas nesse momento, então, vamos entrar no tema então, do segundo módulo, de multidisciplinaridade com serviço social, direitos do paciente, pela professora mestre Élica Fernandes, que é a coordenadora do Serviço Social do Ambulatório de Doenças Neuromusculares e gerente executivo e social da ABRAM. Queremos informar também que a coordenação pede para lembrar que as perguntas possivelmente feitas por vocês podem ser feitas diretamente ao profissional no período da tarde, porque terá as oficinas com os profissionais multidisciplinares. Então, ou nos intervalos, devido ao tempo bem rígido que nós estamos tentando cumprir fielmente. Tá? Então, as perguntas podem ser feitas diretamente ao profissional, ou, se possivelmente, até o final do dia, a gente abrir um espaço para isso. Muito obrigado. Esse é do meio, esse é o meio. Bom, devido ao avançado da hora, eu vou tentar passar um pouco mais rápido a aula. Vocês não precisam se preocupar em anotar, porque eu vou mandar imprimir em Word e vou entregar nas oficinas para vocês, então, as instruções sobre os direitos do paciente. Então, nós vamos agora... enfim, eu sou canhota. Aí, bom, agora vai passar. Então, a questão da gratuidade no SUS. Fala-se que o atendimento é gratuito, mas, na verdade, ele é gratuito no ato do procedimento ou da consulta. Então, nós não pagamos nada no momento que chegamos ao médico, ao hospital, ao consultório. O que ocorre nós pagamos sim e sustentamos o sistema do SUS. De que maneira? Nós, quando estamos registrados numa empresa, pagamos nossas contribuições. E é dessas contribuições e de impostos embutidos nos serviços, nos produtos que nós compramos no supermercado, é que, então, parte desses valores vai para a sustentação do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele deve oferecer consultas, exames, cirurgias, transplantes, enfim, uma série de procedimentos que, na verdade, ele inclui, inclusive, os transplantes e as internações. Vou tentar virar dessa. Bom, eu vou mudar de posição para poder visualizar melhor. Quanto aos planos de saúde privados, ao contrário do SUS, né? O SUS ele vai atender integralmente. Só que os planos de saúde, eles vão atender simplesmente quem paga, eles são caros, eles negam atendimento quando a pessoa mais precisa. Basta vocês precisarem, por exemplo, da assistência domiciliar. Então, todos os pacientes que têm convênio, eles têm muita dificuldade de conseguir assistência domiciliar. Tudo que o plano nega, infelizmente, os nossos pacientes têm que recorrer ao Ministério Público ou ao advogado particular. Então, o convênio, ele vai oferecer cobertura de medicamento só quando o paciente está internado. Ele não cobre vários exames e cirurgias. Já o SUS vai cobrir tudo que o cidadão precisar, mesmo no SUS. Quando o SUS não fornecer, nós também vamos recorrer ao Ministério Público. Ele impõe carência e restringe o atendimento. A saúde no Brasil, ela é um direito do cidadão, é um dever do Estado, e esse direito é garantido na Constituição Federal de 1988. Então, tudo que nós precisamos em relação à saúde pública se deve ao Estado. Ele deve nos fornecer. É um tema de relevância pública sobre o qual o Ministério Público atua e fiscaliza para que haja o cumprimento das leis. Então, quando tivermos recusas de tratamento, vamos recorrer ao Ministério Público. O SUS ele é baseado em alguns princípios. Então, da universalidade, porque ele deve atender a todos, sem cobranças, sem restrição, independente de contribuição, e não há carências para nenhum atendimento. Existe sim fila de espera.
né? Mas isso porque o sistema ainda não consegue atender a demanda de toda a população. Ele é integral porque deve promover assistência integral à saúde, ou seja, tudo que a pessoa precisar deve ser fornecido, pautado nas necessidades terapêuticas da pessoa e mediante prescrição médica. Então, tudo que precisarmos no SUS ou no convênio tem que ter uma prescrição médica. Nós não podemos ir lá pedir simplesmente. Ele é descentralizado porque cada município e cada estado deve se responsabilizar por seus moradores. Então, quem mora em São Paulo tem que ter os recursos de saúde oferecidos pelo estado de São Paulo, pela cidade de São Paulo. No caso, ele também tem a questão da equidade, devendo oferecer recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada um. Ele deve promover também a participação popular, ou seja, a pessoa, enquanto cidadã, ela deve e pode participar dos conselhos e conferências de saúde, além de comissões e outros órgãos públicos de discussão que permitam a gente participar da construção, inclusive, de políticas públicas. Os direitos do SUS. Tudo isso também vai estar na folhinha que eu vou entregar para vocês. Então, acesso aos serviços necessários para promoção, proteção e recuperação de saúde. Acesso aos medicamentos necessários para tratar, restabelecer a saúde mediante prescrição médica que comprove a necessidade clínica, mesmo que esse medicamento seja de alto custo, que é o caso do Riluzol. E nós devemos ser atendidos com respeito e atenção. O paciente ele tem direito de ter autonomia e liberdade de escolha. Então, ele deve optar se ele quer aceitar ou não um medicamento, um tratamento ou um procedimento. Ele deve e tem direito a uma segunda opinião ou parecer de outro profissional. Isso é muito comum. Nossos pacientes, eles andam por vários médicos porque querem ouvir a opinião de outros médicos sobre o tratamento que está sendo oferecido, sobre o diagnóstico que foi informado para eles. E deve receber informações claras e incompreensíveis. Quando a pessoa não entendeu o que o médico ou o que o profissional de saúde informou, primeiro, vamos pedir por escrito. São muitas informações que oferecem para nós e nós não temos condição de guardar tudo na cabeça. Então, passou pelo fisioterapeuta, peça para ele dar as orientações por escrito. Passou pelo fonoaudiólogo, por escrito. Passou pelo médico, por escrito. Tudo por escrito. Porque isso ajuda a gente a ir montando um caderninho de orientações para cuidarmos do nosso paciente. Nós temos o direito, enquanto cidadãos, de não sermos discriminados e nem sofrer a negação de atendimento, como ocorre, por exemplo, na questão dos convênios. Receber atendimento domiciliar e internação domiciliar para procedimentos médicos de equipe multidisciplinar, visando o cuidado integral, mediante indicação médica, de novo, e concordância da família. Por quê? Porque é uma equipe de profissionais que vai adentrar a casa do paciente. Por isso, o consentimento da família. Atualmente, via SUS, o que nós temos não é um procedimento sistematizado. Nós temos o Programa de Saúde da Família, via postos de saúde, unidade básica de saúde e programa de internação domiciliar. Eles ainda não são atendimentos oferecidos diariamente, porém, é um grupo de profissionais que vai até o domicílio do paciente e oferece semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a possibilidade e a necessidade do paciente. Foi? Não. Tratamento fora de domicílio. Então, quando a gente falou da descentralização, apesar de cada município ser responsável pelo seu paciente, o que acontece? Muitas vezes ele não tem aquele tratamento específico que o paciente precisa, ali no seu domicílio ou no seu estado. Então, o que ele tem que fazer? Incluí-lo no tratamento fora de domicílio. O que é isso? Significa que o paciente ele tem que ter condições que são condições financeiras, inclusive, e de transporte, para chegar até um local de referência onde ele possa ser cuidado adequadamente por uma equipe de saúde. Então, a Secretaria Municipal de Saúde do município ou a saúde do Estado de Saúde, ela vai ter que oferecer condições para transporte
Ou seja, ela vai pagar uma passagem ou vai prover uma ambulância para que o paciente possa chegar até o local de tratamento. E ele também, se precisar, tem direito a um acompanhante. Pacientes que têm direito ao TACD, eles têm que necessitar de assistência médica hospitalar, mediante prescrição médica. Eles devem ser atendidos na rede pública, conveniada ou contratada do SUS. E como é que vale? 50 quilômetros de distância é para o transporte terrestre ou fluvial. No caso, 200 milhas, acima de 200 milhas, então é feito por avião. A Secretaria de Saúde deve comprar a passagem para a pessoa e também existe uma ajuda de custo para a hospedagem, que é bem pequenininha, mas a pessoa tem direito. Quanto à política da reabilitação das pessoas com deficiência, que prevê assistência integral à saúde, essa política depois vocês podem encontrar no site do Ministério da Saúde, ela na íntegra. Ela é regulamentada pelas portarias 185 e 188, que regulamenta assistência, inclusão e reabilitação da pessoa com deficiência e concessão de equipamentos, órteses e próteses. Então, cadeiras, inclusive, quando nós precisamos, é muito difícil de conseguir, o processo é burocrático, mas o paciente tem direito de pedir e obtê-la via SUS. Então, tem que ter a unidade básica de saúde que vai encaminhar para um órgão distribuidor. Esse órgão distribuidor, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a ACD, lá na Escola São Francisco, a Departamento de Medicina e Reabilitação. Ele vai avaliar o paciente e confeccionar a cadeira de acordo com a necessidade dele. Porém, a listagem aqui desses locais no Brasil é encontrada neste site, tá? O que acontece? As cadeiras possuem coberturas, mas as adaptações não. Então, o paciente chega lá, ele precisa de uma cadeira cheia de adaptações, ele tem que entrar para uma fila de espera para conseguir que alguém doe as adaptações para ele. Então, o tempo para ele receber a cadeira é muito maior. Então, ou ele aceita aquela cadeira quadradinha, que não ajuda muito, só vai ajudar para que ele possa ser transportado para lá e para cá, mas no quesito conforto e adequação, não está de acordo. Então, existe uma previsão para que essas adaptações também sejam inclusas na legislação, mas ainda não sabemos quando. A cadeira motorizada scooter, ela não é fornecida ainda pelo governo, e nem elevadores e equipamentos outros, porém, enquanto não é incluso na legislação, ela pode ser comprada por financiamento em até 24 vezes em alguns bancos. Aqui vocês podem ter, no papel eu vou passar para vocês o site. Então, depois que acontece, você comprou, no ano que vem é possível deduzir no imposto de renda. De maneira que essa cadeira praticamente vai ser quitada quando você for abater e tiver a restituição. Ok? Precisa também, você, para poder abater no imposto de renda, guardar a prescrição médica com data anterior à compra da cadeira e guardar a nota fiscal da cadeira. Aqui as informações, depois vocês vão ter com mais tranquilidade. Questão do INSS. Então, nós temos o auxílio-doença, e a aposentadoria por invalidez. Então, esses dois não são benefícios. Esses dois direitos, eles são garantidos para quem contribuiu com o INSS. Quem não contribuiu não pode obter nem auxílio-doença e nem essa aposentadoria por invalidez. A aposentadoria, ela permite, inclusive, um acréscimo de 25% no valor total da aposentadoria. Por quê? Presume-se que a pessoa que aposenta por invalidez precisa de um cuidador. Então, ou ela tem que pagar um cuidador, ou alguém da família tem que parar de trabalhar para poder cuidar. Então, este 25% se refere a uma ajuda de custo, entre aspas, para um cuidador. No caso, quem não contribuiu vai cair no benefício da prestação continuada, na lei do LOAS. O que acontece? Para você saber se tem direito ou não, junta toda a renda de quem mora na casa, divide pelo número de pessoas. Se o valor for igual ou superior a 1/4, você já não tem direito a 1/4 do salário mínimo. Então, a pessoa não tem direito a receber. É um benefício de miserabilidade, mas é o que existe ainda hoje. Para ter mais informações sobre esse benefício, tem o Disque Previdência,
Saque do FGTS também é possível para pessoas que estão aposentadas. Ela deve ser solicitada a carta de concessão na Caixa Econômica Federal. O prazo para liberação deste saque é de 5 dias e os documentos necessários no site da Caixa. Passe livre interestadual, garante a gratuidade para viagens interestaduais. Precisa formulário médico e de identificação. Mais informações também aqui. Saque do fundo FIS-PASEP. Somente para trabalhadores que foram cadastrados no fundo até 1988. Por quê? A partir de 1988, este fundo é utilizado para subsidiar o seguro-desemprego. Então, quem cadastrou até 88 tem direito ao saque deste benefício. É devido em casos de invalidez permanente ou morte da pessoa. Solicitar também na Caixa Econômica Federal. Mesma coisa, a quitação da caixa da casa própria, comprovando invalidez permanente ou morte do contratante. Aí deve ser solicitado no órgão financiador. Então, você faz favor, passa para mim. Aqui, algumas isenções de impostos para compra de veículos. Essas informações, quando a pessoa vai numa concessionária qualquer, onde ela escolheu a marca do veículo, eles já têm todas essas informações. Como você proceder para obter essas isenções, os formulários, onde você deve procurar. Tem direito só quem possuir a carteira especial de habilitação. Porém, se for um terceiro que adquiriu o carro e ele é que vai conduzir, a isenção só se dá no IPI. Isenção de IR na aposentadoria ou na pensão. Então, tem direito a pessoa portadora de deficiência grave, de doença grave, mesmo que a doença tenha sido identificada após a concessão da aposentadoria por tempo de serviço ou pensão. Cartão DEFIS. Então, todo mundo acha, aqui em São Paulo pelo menos, né, que basta ter o símbolo azulzinho da deficiência no carro para poder usar a vaga pública, onde tem aquele símbolo azul, que é permitida a vaga de estacionamento para deficientes. Só que não é verdade. Você tem que fazer um cadastro para poder estacionar nessa vaga. Você pode até descer com muleta embaixo do braço ou cadeira de roda, mas você vai levar a multa porque você não cadastrou. Tem que informar o órgão competente, ele vai te emitir um cartão e aí sim você pode estacionar tranquilamente. A autorização fornecida pelo DSV. Prioridade em tramitação de processos judiciais e atendimento preferencial pela Defensoria Pública. Deve ser solicitada por um advogado constituído e apresentação do relatório da doença e exame. BIPAP, né, mais para frente o Dr. Gustavo vai dar uma aula, ele já é concedido aqui em São Paulo desde 2008 via Instituto do Sono. Ele inclui gratuitamente a BIPAP, máscara, de acordo com a necessidade do paciente, cânula, no break, filtro e troca de filtro. Só que nos outros estados isso ainda não acontece regularmente. Então, algumas pessoas têm que entrar com processo judicial para conseguir o seu direito. Deve entrar mesmo, porque senão a Secretaria de Saúde, no Rio de Janeiro, o Ademir Guimarães, que era até para ter vindo, ele chegou a contar que a Secretaria de Saúde mandou retirar o BIPAP na casa do paciente. Ele teve que intervir. Ele é presidente de um grupo de apoio lá no Rio, né? Então, assim, chegam ao cúmulo dele, por falta de informação. Ou por descaramento mesmo, porque eu não sei se é falta de informação, já que isso é regulamentado por uma portaria federal. Caso falte a energia elétrica, até por conta dos equipamentos que nós utilizamos, né? Então, a pessoa, o familiar precisa ir na Eletropaulo ou na energia elétrica da sua região e fazer um cadastramento para ter prioridade na regulação da energia elétrica quando ocorrer a falta, seja qual for o motivo. Relusol, basta ter prescrição médica na Secretaria de Saúde também para poder ter acesso ao medicamento. Quando isso não ocorrer, vamos procurar o Ministério Público. Onde e como fazer valer os seus direitos em casos negativos. Então, alguns conselhos, ouvidorias vão estar naquele papel. Pode passar? Pode passar. Aqui algumas informações nós também vamos oferecer para vocês nas oficinas. Pode passar. Mais um.
Aqui, só para vocês conhecerem rapidamente, nossa diretora-presidente, Tatiana Mesquita, doutora Liamara, nossa vice-presidente, doutora Cari, fundador da Abrela, idealizador da associação e atualmente nosso presidente do conselho. Aqui, diretora-secretária, a Fernanda Maggi, e o senhor Fernando, que também está aqui, ele é diretor financeiro, a Márcia Bulli, diretora jurídica, e o Abraão, que hoje ele teve um imprevisto, um acidente, por isso não conseguiu chegar, mas amanhã estará conosco. Mais uma. E é isso, muito obrigada.